Boa tarde, pessoal. Então, vamos dar início ao nosso exemplo, né, sobre o cálculo, né, de derivadas parciais, utilizando apenas o gráfico das curvas de nível em uma determinada região. Então, vamos analisar esse exemplo. Estude o gráfico das curvas de nível em uma determinada região. Calcule H de 600, 800, H de 700, 900, del H, del X no ponto 600, 600, del H, del Y no ponto 600, 600. Lembrem que as curvas de nível, né, aqui representadas, vou pegar aqui uma caneta, as curvas de nível aqui representadas, a gente tem aqui, olha, o X em metros e aqui essa outra, a ordenada aqui, o Y em metros. O H representaria a altura, tá? Então aqui a gente tem as curvas de nível, cada cota dessa representa a altura desse, se for um terreno, por exemplo, do terreno, tá? Então, vamos então partir para a solução do problema. Bem, o primeiro pedido é solicitado aqui o H de 600, 800, né? Então, a altura nesse ponto, no ponto 600, né, no eixo X, e 800 aqui no eixo dos Y. Então, qual é essa altura? Olha, tem uma curva de nível passando aqui, cuja cota dela aqui é 480. Então, essa altura é 480 metros. E aí, a outra solicitação foi o H de 700, 900. Então, 700 seria um ponto aqui, 900 aqui, né, um ponto aqui. Então, notem o seguinte, olha, as curvas de nível estão crescendo aqui, olha, 400, 460, 480, aqui tem uma outra curva de 520. Então, isso quer dizer que as curvas estão crescendo no sentido aqui, né, que tem 500, 520, e aqui tem 480, né, essa curva aqui está no mesmo nível dessa aqui. Então, a gente pode pegar um valor intermediário, que pode ser aqui, ó, entre 480 e 500, então, aproximadamente 490 metros. Então, isso aqui é um valor aproximado, tá, pessoal? Agora, a outra solicitação é a variação da altura em relação a X. Então, como a gente só tem a curva de nível, a gente vai encontrar aí um valor aproximado. Então, olha só, quando você vai calcular a variação da altura em relação a X, né? A gente quer em que ponto? Deixa eu colocar aqui. A gente quer no ponto 600, 600, né? Então, a gente quer no ponto 600, 600. Então, nota o seguinte, como a gente quer a derivada do H em relação a X, olha, o nosso ponto de interesse, 600, vamos marcar aqui, olha, 600, 600, esse ponto bem aqui, né, 600, 600. Só que, como nós queremos a variação em relação a X, nós temos que olhar quem é que vai variar? O X. E o Y, ele permanece constante, 600. Nós vamos variar X. Nós podemos escolher olha, nós podemos escolher um intervalo aqui, né? Ou nós podemos escolher esse intervalo aqui. Nós podemos escolher um intervalo para calcular a derivada nesse ponto. Então, eu vou escolher, né, um intervalo aqui, por exemplo, a gente poderia pensar
O que acontece? Aqui a gente tem esse ponto aqui, que é o 600. Vamos colocar aqui como é que ficaria essa taxa de variação. Vou pensar assim, olha, H no valor de X 700, porque o X que está variando e o Y permanece constante, tá? Então, vou colocar aqui, ó, menos H, olha só, se eu pegar 700, deixa eu apagar bem aqui, deixa eu apagar isso aqui e apagar isso aqui. Olha, se eu pegar o ponto 700, eu tenho que pegar esse ponto bem aqui, ó, 700 e 600. Então, notem que a gente tem uma curva de nível aqui, cuja cota é 460, aqui 480. Então, aqui no meio, podemos considerar 470, né? Aqui. Então, deixa eu colocar logo aqui H de 600. 600, né? O Y não varia, que é esse ponto bem aqui. Tá? Então, a gente está trabalhando aqui, ó, nesse intervalo aqui. Deixa eu marcar o intervalo aqui para vocês. Sobre ΔX, né? O ΔX vai ser 700 menos 600. Então, olha aqui. A gente pode também, a gente poderia pegar também, por exemplo, a gente poderia pegar um ponto aqui, 800, que a gente conhece, olha aqui, ó, 800 menos 600, certo? Então, vamos analisar como é que vai ficar nesse caso, né? Olha, então, ΔH, ΔX, 600 é igual, não esqueçam, é igual ao ΔH sobre ΔX, tá? Aproximadamente. Eu vou colocar aqui aproximadamente porque a gente está fazendo uma estimativa dessa derivada. Ok? Então, olha só, o H de 700 e 600, esse ponto bem aqui, vou colocar aproximadamente 470, menos H 600, 600, esse ponto aqui, a curva de nível 460. 460 sobre 700 menos 600, né? Então, ΔH, ΔX é aproximadamente 470 menos 460 vai dar 10. 700 menos 600 dá 100. Então, o resultado 1 sobre 10. Tá? Então, essa derivada, né, ΔH, ΔX, dá aproximadamente 0,1, a variação da altura em relação a x. 0,1, né, metro a cada metro, né? Então, metro por metro, ok? Então, olha, se a gente pegasse, a gente poderia também, a gente pegou 700 e 600, né? Então, 700, a gente poderia também pegar, por exemplo, aqui, 800, que essa linha aqui, 800 e 600, aí seria 480 menos 460 sobre 800 menos 600, né? Daria o mesmo resultado, certo? 20 sobre 200, que é a mesma coisa que 1 sobre 10. Ok, então, vamos então para o próximo caso, né?
Agora, a gente quer a derivada de H em relação a Y no mesmo ponto. Bem, pessoal, então vamos para a segunda parte, né, do que foi solicitado, que é para calcularmos a derivada parcial de H no ponto 600 em relação a Y. Isso é aproximadamente, né, um ΔH, né, com valores próximos desse ponto, sobre ΔY. Nesse caso, o x vai permanecer constante, né? Então, quem é que vai ser o ΔH, ΔY? Vai ser aproximadamente, você vai olhar aqui, olha, o ponto é esse aqui, olha, 600, 600. Como agora o y que vai variar, você vai olhar aqui, ok? Você vai olhar aqui no eixo y variando. Então, a gente pode pegar esses dois pontos, olha. Esse ponto aqui. Então, vamos lá, colocar aqui. Vai ficar H. Quem é que permanece constante agora? Aqui é 600, tá, pessoal? Quem é que permanece constante agora? É o valor de x. Aí eu vou colocar aqui, olha, esse ponto aqui, nesse ponto, o y vale 80, 80 não, 800. Então, eu vou colocar H 600, 800, né, que é esse ponto aqui, menos H 600, 600. Sobre o ΔY, que é 800 menos 600. Então, a gente sabe o quê? Que o H de 800, essa altura, né, que é o valor aqui da cota da curva de nível, é o H de 600, 800, aqui, este ponto aqui, que equivale 480. E o 600, 600, esse ponto aqui, que passa nessa curva de nível aqui, 460. Sobre 800 menos 600. Então, ΔH, ΔY é aproximadamente 20. 480 menos 460, 20. Sobre 800 menos 600, 200. Então, aqui vai dar 1/10, que é igual a 0,1. Então, pessoal, esse foi o exemplo. Assim que vocês vão proceder quando vocês trabalharem com curvas de nível, ok? Então, boa tarde a todos, um abraço.